Sica, tudo bem? Prazer, Delbin. Tudo jóia? Meu velho, Tudo como eu em te ordem. disse, pós-graduação de Gestão Esportiva e Direito Desportivo da Católica de Santa Catarina, juntamente com o IBDD. Então, eu estou pegando as sumidades, os especialistas, para falar em alguns pontos específicos na aula, para os alunos não cansarem de olhar somente para a minha cara por 8 horas. Faz Então, sentido. já tivemos alguns que vão falar de contratos específicos das modalidades específicas, como Isabela, por exemplo, falou de futsal e das peculiaridades dos contratos lá. E com você eu queria ouvir um pouquinho contratos envolvidos na gestão das arenas. Então, primeiro te Vamos lá. apresentar, Dr. André Sica, sócio do CSMV, membro da Comissão Jurídica da Federação Paulista de Futebol, coordenador regional do IBDD também. Cara, um prazer estar com você, sabe que eu sou seu fã. Vamos falar para os alunos um pouquinho de gestão de arenas, advogado do Palmeiras, do Bragantino, Red Bull e tantos outros. Vamos falar um pouquinho de gestão de arenas, o que você tem para contar para os alunos aí sobre isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, prazer é meu. Na verdade, obrigado pelas palavras, mas sabe que a recíproca é verdadeira. Sou um grande fã de volta aí, mas entre amigos fica meio fácil falar um do outro, então vamos pular dessa parte. Prazer falar com esses alunos aí, queria estar em Santa Catarina nesse momento. Eu também. Uma pena não poder estar lá, mas é um prazer poder falar com vocês. Vamos lá, o que eu posso ajudar vocês em relação às arenas? A gente, não sei se as pessoas, acho que nem todos sabem, que a gente faz assessoria entre Palmeiras e Allianz Parque. A gente fez também toda a configuração da Arena Fonte Nova, que hoje é a Arena Itaipava, principalmente no que se refere ao name rights, tá? E a gente também, acho que talvez uma das maiores curiosidades é a questão do fato de a gente ter assessorado o Complexo Maracanã nos contratos dos clubes. Então, eu acho que dá uma dimensão do volume de situações e das diferentes situações em que a gente se envolveu. Então, a gente tem, obviamente, um modelo, que é o modelo do Allianz Parque, que é uma construtora privada, com um clube privado, um negócio jurídico entre eles. Depois a gente teve, no Complexo Maracanã, principalmente uma concessão de uma arena do Estado, mas que após essa concessão, essa arena celebrou contratos individuais com cada um dos clubes, com contratos extremamente complexos. E a Fonte Nova, que é a mais ampla de todas, que ela permanece aos cuidados do Estado, sob os cuidados do Estado, mas também tem contratos, daí sim, pontuais, com os clubes da região e com os demais clubes, enfim, a arena belíssima, inclusive, acho que a gente teve, na Fonte Nova junto, se não me engano. Estivemos, e assim, para mim, uma das mais bonitas e que você tem o melhor acesso de jogo, né? Você assistir o jogo da Fonte Nova em Salvador é maravilhoso. Tivemos sim na Copa América. Foi exatamente isso. Então vamos lá. Então, o que você tem? Você tem principalmente um contrato entre. Vamos para o caso, por exemplo, do Allianz. No caso do Allianz, você tem o contrato mais importante, é a escritura de superfície. Tá? Então, na verdade, foi feito uma escritura de superfície porque a W Torre ela virou superficiária, ou seja, ela não virou proprietária da arena, mas virou a superficiária, que é quase que um direito de propriedade, mas é um direito sobre aquilo que está sobre a superfície. E dentro dessa escritura de superfície, você tem todos os demais desdobramentos daquele relacionamento entre a W Torre e o Palmeiras. E daí eu já posso remeter, por exemplo, ao caso do Maracanã com os clubes. Então, o caso do Maracanã, obviamente, como eu falei, ele tem um primeiro contrato, é um contrato de concessão, é uma assinatura de um contrato de concessão do Complexo Maracanã, que é um consórcio entre o Complexo Maracanã e o Estado. Então um primeiro contrato. E um segundo contrato, que daí vai ter muitas semelhanças entre este contrato da W Torre com o Palmeiras e do Maracanã com os diversos clubes do estado do Rio de Janeiro.
Importante dizer, então, que neste contrato, obviamente, você tem que cuidar de alguns pontos principais, que são os pontos de manutenção do estádio. Você tem que cuidar de quem opera. Isso é muito importante. Por exemplo, no caso do Palmeiras, essa relação é muito interessante, porque o Palmeiras opera totalmente os jogos e a W Torre opera totalmente os shows. Tudo que existe, né? Não. E os outros dias também, não é isso? A W Não, Torre todos tem... os outros dias, a operação, exato. A operação é dela, menos a dos jogos, que é do Palmeiras. Exatamente. Legal, e a própria W Torre, ela toca os seus negócios, na verdade, através de uma empresa que chama Real Arenas, ela toca essa empresa de dentro do Allianz. É muito interessante. Assim como o Complexo Maracanã, eles também tocavam de dentro do Maracanã, nos escritórios que tem internamente. Então, todo o dia a dia tem sido tocado pelas construtoras ou pelos consórcios que adquiriram as concessões dos estádios. Então, só que o que a gente chama de match day tem sido repassado para os clubes. O que é o match day? Vamos lá, a gente tem toda a bilheteria, então é um dos contratos importantes, é um contrato que a gente chama de contrato de bilhetagem. Então, para quem que vai ser a emissora dos tickets de entrada, ou até essa emissora ela vai ser a condutora do sócio-torcedor, por exemplo. No caso do Palmeiras, não é. São duas empresas, dois contratos diferentes. Uma de bilheteria. Distintos. A bilheteria, então, só para a gente saber. A bilheteira é aquela que também faz a negociação disso aí, não é só bilheteira de dia de jogo, mas é aquela que faz a gestão de bilhetes na internet. Faz a compra, faz a venda. Hoje ela faz o que a gente chama de venda física e a venda online. Tá. Então ela faz essas duas vendas e normalmente ela faz a operação dessas vendas. E é muito interessante que tem que lembrar que a operadora de bilhetagem tem que ter o seu sistema casado com as catracas. Não, e com as catracas do próprio estádio. Então tem um sistema, tem um contrato por trás aí que é um contrato de tecnologia. Então, no caso do Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras foi adquirir essa tecnologia na Dinamarca, com uma empresa chamada Newsea. Então tem um terceiro contrato de tecnologia. Nossa, então, assim, eu digo para as pessoas, o que é muito interessante é que a Arena em si é um universo. A Arena ela passou a ser um business, ela totalmente descolado do clube, e ela passou a ter vida própria. Então, uma Arena, além desse contrato, então vamos voltar para o contrato principal, que é o contrato Arena Clube. Este contrato tem que dispor sobre operação, como eu disse, sobre camarotes, tá? Sobre catering, quem vai cuidar do catering, quem vai cuidar de manutenção, quem vai cuidar da segurança, enfim, tem que efetivamente, neste contrato, que a gente chama de contrato guarda-chuva, ele tem que dispor sobre absolutamente todos esses detalhes de responsabilidade sobre as obrigações diversas daquela arena. Então, esse é um ponto. Distribuídas as obrigações, daí sim decorrem uma série de outros contratos. Então, assim, vamos voltar para o Allianz ou até para o Maracanã, que são situações bastante semelhantes. Então, você vai, ok, a operação diária do estádio, ela é da W Torre, ou ela é do Complexo Maracanã. Portanto, eles precisam fazer a contratação de segurança. Então, tem um outro contrato de contratação de segurança, de serviços de segurança, que é bastante completo. Os stewards, que a gente chama, que são os amarelinhos, os orientadores, né? Depois você tem a segurança privada um pouquinho mais pesada, que são eventualmente até pessoas armadas, enfim, porque sabe-se, por exemplo, que hoje a segurança privada tem sido muito maior até do que a segurança pública nos estádios. Então tem isso ainda. Depois você tem os contratos de manutenção de limpeza. São contratos muito grandes também. São contratos que você tem que fazer concorrências grandiosas, porque é um contrato pesado. Daí dentro disso você vai em todos os setores. Você vai num contrato, um contrato do setor de monitoramento. Para quem não sabe, as arenas tem um negócio que é o CCO, que é o Centro de Observações, né? Para você fazer todo esse monitoramento, porque essas arenas são todas aparelhadas com as câmeras. Então, assim, existe um peso muito grande nessas operações e todas as arenas são distintas entre si e acabam fazendo
a sua vida, acabam criando sua vida própria. No caso do Allianz, por exemplo, ela tem uma vida de shows, de entretenimento, tão grande ou até quase maior que a própria vida de jogos. Então ela tem, hoje os maiores cantores enfim, apresentadores, etc., passam pelo Allianz Parque, que virou, por incrível que pareça, a maior casa de shows de São Paulo. Uhum. Então, que até tem uma briga, né, entre a torcida do Palmeiras e o Allianz de vez em quando, porque de vez em quando até desaloja o Palmeiras seus jogos. Desalojava, né? Desalojava. Trocando pelo gramado sintético, a situação melhora muito, né? Essa é uma outra questão. A questão de manutenção de gramado, Delmin, é uma questão bastante importante. Então, todas as arenas hoje elas têm uma contratação de uma empresa específica para cuidados de gramado. Como você mencionou, no caso do Allianz, por exemplo, optou-se, em razão desse problema de datas, etc., optou-se pelo gramado sintético, justamente por se entender que a manutenção ela era mais simples e que permitia qualitativamente manter mais o clube dentro da sua própria casa. Excelente. Então, eu acho que é isso. Acho que dá para ter um panorama bem grande. Não sei se vocês querem ouvir mais algum detalhe sobre algum tipo ou outro de contrato, mas o fato é que o universo desses contratos é enorme. Você acompanhou com certeza, só para a gente ter ideia, dos dois, tanto da Fonte Nova com relação a Itaipava no naming rights, quanto o Allianz Parque relacionado ao Palmeiras. Fala um pouquinho de contrato de naming rights, que eu acho que é bastante interessante para eles também. É muito legal o contrato de naming rights, mas é importante que eu fale para as pessoas me fazem muito essa pergunta que você fez, e eu acabo não me atentando à curiosidade que as pessoas têm pelo naming rights, porque o naming rights é um contrato ligeiramente simples. Eu também acho. Contrato ligeiramente simples. Basicamente, você cede o direito daquela marca estar presente no nome efetivo do empreendimento, que pode ser, ela pode estar presente de duas formas, ou ela pode estar presente no nome fantasia, ou efetivamente no nome real, ou seja, você pode inclusive registrar esse nome efetivamente, e tendo como contrapartida um volume financeiro que normalmente, e daí sim desperta a curiosidade das pessoas, porque esse volume financeiro é muito relevante e é uma contratação de muitos anos. Então você tem hoje, por exemplo, o Allianz ou Itaipava. O Itaipava era, se não me engano, 20 anos, o Allianz 30, o Neoquímica, se não me engano, são 30 anos, e volumes muito grandiosos pagos por ano durante esses 30 anos. Eu acho que isso que desperta o interesse das pessoas. Mas, efetivamente, nada mais é do que um contrato de cessão do direito de uso da marca no nome do empreendimento. Tão simples quanto isso. Agora, você sabe qual é, para mim, o maior negócio desse... dentro do negócio, desse contrato de naming rights, para mim, o mais importante de tudo é que se tenha este patrocinador, este cara que está dando o nome para a Arena, é que ele tenha a exata noção que ele vai ter que fazer um outro contrato paralelo para divulgar o nome dele, né? Porque senão Sim. Os meios... A gente teve atualmente uma mudança de postura da maior da transmissora, empresa de transmissão no Brasil, que é a Rede Globo, justamente por um apelo do mercado, porque efetivamente os naming rights estavam perdendo muita força em razão da política anterior da Globo de não divulgar esse naming rights. Com essa alteração de postura, isso foi muito melhorado. Então, com isso, você valoriza o direito ao uso do naming. Mas, sem dúvida alguma, e isso é uma outra coisa que pode estender para todas... Tem que lembrar que uma arena, ela não tem só uma propriedade de marketing. Ela não tem só um naming como propriedade de marketing. Isso é muito interessante na arena. Ela pode usar o telão como propriedade de marketing. Ela pode usar, por exemplo, as propriedades de marketing de segunda linha, porque as de primeira linha normalmente são as do clube. Ela pode usar os LEDs de anel. Ela pode usar, inclusive, por exemplo, tem um caso muito interessante que é o do Neoquímica Arena, que todas as setorizações do estádio têm o nome de um dos remédios da Neoquímica.
E é muito legal isso, porque você vai gravando o nome do remédio e aquilo lá vai repercutindo. Então, essa é um sub-naming rights, ou seja, um naming right de uma setorização. Mas a gente não está falando só de naming rights, a gente está falando, inclusive, do que a gente chama de propriedade de marketing estática. Então, nos corredores, você pode ter a própria marca, e isso acontece muito no Allianz, que você tem a marca da Allianz em todas as sinalizações. Todas as sinalizações. Eu me lembro, antes disso, lá atrás, no Parque Antártica, que tinha o setor Visa, né, que era um naming rights específico só de um setor. Foi o primeiro grande naming rights de setorização do Brasil. E aliás, foi um sucesso enorme. Aquele setor sempre estava cheio. Foi uma coisa interessantíssima. Então, acho que é isso, Delvin, mas tem que lembrar que... E detalhe, uma coisa importante dos contratos de naming, as contrapartidas, elas nem sempre elas se restringem ao próprio naming. Então, a grande maioria dos contratos de naming, se não a totalidade, ela dá uma série de outros direitos para a empresa que tá entrando com o naming. Então, ela pode, como a gente falou, nomear setores, ela pode distribuir placas estáticas ao longo do estádio, ela tem normalmente direitos a uma carga de ingressos, a utilização de camarote. Então, o pacote de naming, principalmente, sobretudo, por conta do volume financeiro, que a gente sabe, a gente está falando de, grosso modo, gente, grandes clubes, enfim, eu não vou falar cifras exatas, mas grandes clubes, isso passa de 350 milhões durante esses 30 anos. Então, isso aí constitui uma receita efetivamente importante para o clube ou para a construtora, dependendo do caso. Dependendo do contrato que foi feito, né? Exato. Não, e outra, exato. Aliás, dependendo do primeiro contrato que foi feito, que é o contrato de construção, o contrato entre a construtora e o clube. Este contrato vai dizer de quem é o direito. Lembra que a gente falou lá no começo que este contrato vai distribuir responsabilidades, obrigações e direitos? É esse contrato que vai falar, por exemplo, quem vai ter o direito de comercializar o name. No caso do Palmeiras, é muito interessante, este direito é do Allianz, desculpe, é da W Torre. Da W Torre. E, no caso do Corinthians, é do Corinthians. E portanto, esse dinheiro que entrou, ele pôde ser utilizado diretamente na amortização da dívida. Então, é interessante você ver como a dinâmica deste primeiro contrato, dessa primeira contratação comercial do modelo de negócio, ele vai repercutindo nas mais diversas espécies. Uma coisa interessante é, se você dissesse, por exemplo, que o Palmeiras ficaria com os shows, isso aí seria, não é o caso, tá? Isso obviamente é o contrário. Mas isso é um universo que as pessoas não têm dimensão. Os shows, eles têm uma receita altíssima. E a qualidade da arena, a localização... E aquela arena menor, né? A arena de trás do gol, que ele faz um show menor, com um anfiteatro, enfim. Para quem faz não uma sabe, exploração fantástica. Aquele anfiteatro já recebeu, por exemplo, uma final do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Então, para ver efetivamente como se torna um multiuso. Essa é uma outra questão das arenas muito interessante. Ela é ou não multiuso? No caso do Maracanã e da Neoquímica, não são efetivamente estádios multiuso. Eles têm efetivamente uma vocação para o futebol. Podem ser utilizados para outros eventos, sem dúvida nenhuma. Eventualmente, sim. Exato. Mas, por exemplo, o Allianz e a própria Arena da Baixada foram configurados para poderem receber os mais diversos tipos de eventos. Como você falou, o Allianz ele consegue, inclusive, setorizar, cortar e fazer um evento com... Você tá me vendo? Eu tô aqui. Eu tive um problema técnico aqui. Ele consegue, inclusive... setorizar e fazer uma arena que não para um público menor, de 10, 12 mil pessoas. Excelente. O meu probleminha aqui foi de bateria, então é só botar o carregador aqui para
Velho, mas tá mais do que... Mas acho que é isso, né? Não, excelente, excelente, excelente. Eu sabia que teríamos com você a experiência necessária para falar sobre esse tema. Então, valeu, vou repercutir aqui com eles e tentar trocar ideia para a gente chegar nesses contratos e dar uma olhada nisso tudo. Sica, obrigado. Não, fico muito feliz, principalmente em contribuir um pouquinho. Acho que essas aulas são muito bacanas, espero que eu tenha ajudado a elucidar um pouco, mas o recado mais importante para todo mundo é: entendam a complexidade de um negócio que envolve a Arena. É enorme, são dezenas de contratos, não são alguns contratos, são dezenas. Então é muito bacana, é muito desafiador e muito gostoso. Tá bom? Boa aula para todo mundo, bom curso. Obrigadão pelo convite, Dobinho. Valeu, brigadão, velho.